Olá, bem-vindos ao 21º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados e das tecnologias de comunicação visual, impressão digital e afins. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br, e hoje, mais uma vez, estou acompanhado do Eduardo Yamashita, copilotando aqui o nosso podcast. Bem-vindo, Edu. Bem-vindo. Obrigado de novo pela participação. Mais um, né? Mais um. 21º já, cara. 21º. E hoje a gente vai falar de um assunto que está bem quente no mercado, né? Que é o DTF, que é o Direct to Film. E para isso a gente trouxe o especialista, o Marcelo Chagas, da ESS Brasil. Exatamente. Bem-vindo, Marcelo. Opa, obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo, é uma oportunidade única aí de apresentar, principalmente a parte de desenvolvimento, o que está sendo feito, o que vem, o que há de vir e todos os complementos, né? Porque hoje tudo está se complementando, né? E o mais importante, a eficiência que tem que ser melhorada cada dia mais. Exatamente. E o Marcelo, Marcelo é figura carimbada do nosso mercado aí, né? Já na biblioteca. É, a biblioteca. Quem acompanha o mercado, vai nos eventos, sempre está vendo o Marcelo lá dando palestras, enfim. Mas o Marcelo, ele é engenheiro mecatrônico, né, com pós-graduação em microprocessadores. Ele ingressou no nosso mercado em 1994, então já tem aí mais de 30 anos, né? É, exatamente. Como gerente da primeira empresa importadora de equipamentos da Mimac. Isso. Né? Então, foi uma das primeiras empresas a trazer tecnologia de impressão digital grande formato aqui para o Brasil, né? Uhum. Começou com corte, né? Tudo começou no corte, na plotagem no corte. No plota, né? de recorte, exatamente. Né? Verdade. E trabalhou por mais de 30 anos com o software HIP, né? Como diretor de vendas e tecnologia. E exatamente. Atualmente, né? Há alguns poucos anos, ele é diretor-geral da ESS Brasil, né? Exatamente. Tiraram eu da aposentadoria, falaram assim, não é bom você ficar quieto, não. Vamos desenvolver o mercado aí com os nossos equipamentos, as nossas tintas, tudo. E é o que eu estou fazendo hoje. Não, mas é bom. O Marcelo conhece muito. Você não pode ficar fora do mercado, não. Obrigado. Marcelo, então vamos lá, né? DTF. Explica pra gente o que é esse DTF. Vamos começar pelo básico, né? Então, assim, explica pra gente o que é o DTF. Bom, o DTF foi um acidente que deu certo, né? Quando o pessoal viu lá aquelas primeiras impressoras... Eu posso falar nome de marcas, né? Não tem problema. Lembra daquelas Nova Jet, que foi as anteriores, a Látex, que eles chamavam? Bom, que tinha aquela lâmpada UV e quando grudava na roupa, grudava e ninguém tirava, né? O pessoal pensou, opa, peraí, temos aí uma coisa que pode ser interessante. Então, basicamente, o Direct to Film foi um acidente que deu certo. Igual a penicilina, né? Se não me engano, foi a penicilina que foi descoberta aí por acidente, acaso, né? Exatamente. Eu não sei se... Bom, o laser, né? O laser também, assim, alguma coisa assim. Então, o DTF é uma coisa que entrou nessa daí e o pessoal falou assim, poxa, podemos implementar isso para o mercado têxtil. E depois foi para o mercado UV e aí tá ganhando mercado aí e inovações. Pô, a gente começou com o DTF lá, pelo menos quando eu trabalhava com hippies. A primeira DTF que eu escutei falar foi em 2017. Uma coisa que eu falei assim, não, isso aí não vai dar certo nunca. Mas depois foi evoluindo e tá aí nos patamares de hoje, né? Então, basicamente, é um processo que nós imprimimos no filme. E aí, todos os insumos e componentes e as formas que nós vamos trabalhar é que dão modelo ou dão forma ao produto final, que nós vamos conversar hoje. Então, e como funciona o DTF? Assim? Então, você tem a impressão, que é a impressão de grande formato mesmo, assim, o inkjet, né? É exatamente isso. Até se permitir aí já montar o... Você imprime num substrato, Exatamente. tintas especiais. A tecnologia sempre esteve aí, certo? A tecnologia sempre esteve aí. Então, as impressoras continuam as mesmas, tá? Então, usamos cabeça de impressão da mesma forma, mesmo tudo, tá? A única coisa é que nós temos agora as tintas. O Semic, praticamente, é uma tinta... Vamos dizer, teve uma adaptação pouca, mas o grande ponto principal aqui, ela foi no branco, né? E o branco mais o que eu vou falar, nós estamos falando de DTF têxtil agora, né? O branco e mais o TPU, a poliamida, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Elas fazem parte do casamento de tecnologia para dar o resultado. Só que na impressão digital, eu me lembro uma coisa até engraçada. Os equipamentos precisam de um forno agora, né? Que existem dois tipos de forno, o automático e o
o convencional, né? O automático ele é melhor porque ele tem uma eficiência energética muito melhor. E o convencional se perde muito, gasta energia, mas depois isso é um outro tema. Mas eu me lembro que as primeiras DTFs que eu trabalhei, o pessoal fazia o cozimento do filme com a tinta e a poliamida no forno de pizza. Era engraçado. Era Que bem é portinho, improvisado né? ainda, Não né? aquele de pedra, Nossa. sabe? Com aquelas pedras. E aí colocava ali, fechava, ligava o gás e era aquilo lá. Ou era elétrico quando era aquilo, né? Você falou cozimento é a cura da Exata, tinta? né, exatamente. Na verdade, vamos dizer assim, o processo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, que é você derreter, fazer a fusão da tinta branca com a poliamida ou TPU, né? Que derrete e faz essa crosta aqui que vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, né? Tá vendo? Que fala aqui Entendi. a casquinha, né? Que faz um derretimento, que é o que faz o processo E aí- vamos dizer assim, de transferência, depois que faz vai grudar, vai a cola do processo, né? Entendi. Que vai grudar no tecido. E aí Entendeu? aí que entrava o forno. Exatamente, porque entrava o pó, tava tudo grotesco lá, cru, né? Desculpa. E aí o forno ia lá e derretia. Só que isso, poxa, você imprimia um pedacinho, jogava no forno, não rolava. Então nós fizemos um forno que praticamente, ele passa no processo e depois vai enrolando no take-up. Então, só a questão da tinta aqui. Qual é a tinta que é utilizada? É uma tinta à base d'água, À base com d'água pigmento padrão, certo? Só que, vamos lá, até tinha falado, né? Vamos voltar um pouquinho antes disso daí, da parte de custo de investimento, né? O investimento hoje no conjunto está entre 60 e 200 mil reais, variando a quantidade de cabeças, velocidade, Mas entendeu? você está falando de tudo, inclusive Dois o forno. equipamentos. Exatamente. Aqui nós sempre entregamos o produto total. Tá, então tem até empresas aí no mercado que eu não sei por que entregam a máquina e o forno, fala, compra em algum lugar. Ou então compra o forno de pizza. Entendeu? Isso aí para mim não interessa. Então, como o meu diferencial é entregar soluções completas, nós entregamos a máquina e o forno. E aí nós temos máquinas aí de 2 cabeças, que é a nossa máquina de entrada. E depois temos até 200 mil reais, dependendo da velocidade que o cliente precisa. Pô, eu preciso fazer 10 mil camisetas. Opa, temos que ter uma máquina aí de 6 cabeças ou de 8 cabeças, que chega até 50 metros lineares hora. Então, é isso que encarece, no caso, ali, a quantidade de... Exatamente. E a quantidade de largura cabeças. também, Marcelo? Largura, mas aí que Também. tá. A Não largura, precisa de larguras tão grandes, né? nós temos, na verdade, nós montamos a máquina do que o cliente quiser. Até hoje o que nos pedido maior foi 1,20 m. Entendeu? Mas hoje uma máquina de 60 atende perfeitamente, porque a estampa não cobre. O DTF é diferente da sublimação, que você pega e faz a cobertura do tecido completo. Sim. Você faz aquela estampinha posicionada ou dentro do meio da camiseta, tudo, né? Mais ou menos alguma coisa, como eu estou mostrando aqui, né? Um logotipo assim, alguma coisa assim, né? Estampas menores mesmo. Exatamente. Aqui nós temos uma estampa com o neon. O DTF Tá. é a cereja do bolo, né? Exatamente. É a cereja do bolo. Então, como essa parte seria a parte do investimento, como vocês tinham perguntado para mim. Mas vamos ao que você quer perguntar. A parte de insumos e a parte do filme. O filme é uma coisa que voltou lá no passado, que antigamente, antes do solvente, você tinha que ter um filme com pré-tratamento. Entendeu? Um coating. E esse filme tem o coating, entendeu? Eu tava procurando não usar muitos termos técnicos, mas vamos embora. Então, ele tem o coating que é para ancorar a tinta, Isso. né? E depois você vem uma impressão invertida, nesse caso, no DTF têxtil, nós imprimimos a cromia. Na sequência, nós imprimimos o branco, certo? Fazer o É fundo. importante que tem que imprimir com o branco, porque senão a tinta fica quebradiça. Tá? Não tem. Eu posso imprimir sem o branco? Não, porque o tratamento do branco, a tinta foi especialmente desenvolvida para interar com o TPU ou com a poliamida, Entendi. para formar a cola e penetrar no tecido e fazer o pegamento que nós chamamos, Então né? a cor branca ela é mais completa que as outras, né? Na verdade, ela tem um componente a mais, né? Que é um componente X, que a gente não costuma falar, mas é um componente que dá resistência ao produto. Entendi. Tá? Então, ela precisa sempre estar. Sempre tem que estar. Ela é por exemplo. imprescindível, Exatamente. E não tem como, tá? Não tem como. Tem gente que fala, não, eu vou fazer o nocaute da cor. Ok, o nocaute da cor, você pode usar uma camiseta preta e substituir tudo que é preto do trabalho pelo preto do tecido, que nem eu tenho aqui
no meu ombro. Porém, é aquele negócio, por trás sempre tem que ter o branco, porque sem ele, o que era para durar 50 na nossa tinta standard, 50 lavagens, não vai durar nem 2. Vai ficar quebradiço, vai ficar praticamente detonado. Então sempre vai ter que ter 5 canais de tinta, sempre. Sim. E Marcelo, num futuro, pode ser que tenhamos o CMYK com esse componente X? Olha, eu vou ser bem sincero para você. Como a maioria das cores dependem do branco, e esse componente X, tanto é que só na minha linha que eu faço tudo no mesmo preço, mas geralmente a tinta branca é mais cara. Entendeu? Então ia ficar muito mais caro o processo. Entendi, então hoje como o branco é uma necessidade, entendeu? É claro que nós podemos fazer alguns truques, né, para que funcione. Porém, como ninguém, por exemplo, nós estávamos falando outro dia de DTG, né? O DTG você tem que fazer o pré-tratamento lá do tecido para fazer a aplicação. Aqui não, você imprime e aplica com a prensa e acabou. Esse coating aqui, ele libera a tinta ante o aquecimento. Entendeu? E aí ele faz... a função dele, né? Exatamente. E além de tudo, tem uma camada de proteção. Pelo menos nos meus filmes, ele tem uma camada de proteção que é para proteger a cor. A cor, né? Entendeu? E ali nós temos o branco que vai interagir com a poliamida ou o TPU, certo? Formando aquela cola e, dependendo da necessidade do cliente, entendeu? E da durabilidade, né? Porque tudo depende do que ele quer, nós usa-se TPU ou se usa a poliamida, tá ok? O que é o flúor aqui? É que nós temos a aplicação flúor, que nem essa aqui. Hoje, né? a parte, por exemplo, tem aquelas raves que o pessoal gosta, ou aquelas... hoje não usa mais esse termo discoteca, mas as baladinhas aí que quer ligar a luz negra e fica todo mundo aceso, não somente o branco. Então, isso é uma coisa que se usa bastante, tá? E o mais importante é que tem que brilhar tanto na luz negra como também na luz normal, mas assim, não sobressair somente na luz negra. Então tem um pouco de luminescência aí também, Exatamente. Eu só estou um pouco em dúvida ali. RGB não seria CMYK? Porque RGB é Vamos ótico. lá. É que hoje, aí nós vamos entrar um pouco no âmbito da cor. Tem clientes que se preocupam muito com a profundidade de cor. E o CMYK é um espaço de cor muito pequeno. Então hoje nós complementamos o CMYK com RGB para alcançar tons e um brilho de cor, não somente o brilho de cor, mas também gamuts, né? Muito maiores. Então, hoje, você imprime uma imagem com um CMYK e outra imagem com CMYK mais o RGB, você vai ver uma diferença muito grande, você vai ver uma imagem mais profunda. Né? Exatamente, você vai ver uma imagem muito mais, com uma cor muito mais viva, entendeu? Sim. E aí escolhe-se, né? Ou trabalha com o RGB ou com o flúor. E um outro detalhe também é o consumo de tinta, né? Em vez de você usar um magenta e um yellow para formar o vermelho, você usa só o vermelho ali, acabou o assunto. É uma economia. Vai depender muito da necessidade do cliente. E posso usar uma cor especial também? Também pode usar uma cor especial, mas aí que tá. A cabeça de impressão, ela já é provado no mercado que ela não aceita componente metálico, entendeu? Tanto é que grandes empresas começaram com dourado, prateado, e você viu que desapareceu, entendeu? Mesmo porque a impressão ficou, vamos dizer assim, proibitiva. Parou. Improdutiva, porque tinha que imprimir com 32 passadas, tudo. Então, hoje, por exemplo, nós temos filmes especiais, tá? Que já fazem, né? Cor especial. Essa cor especial. Você pode ver aqui, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui. Isso aqui ficou meio dobrado, mas aqui, ó, dá para vocês ver. Nessa daqui, perfeito, ó. Dá para você ver o dourado, né? E isso aí é um filme que tem o coating aqui com o tratamento que você entra só com o branco ou com alguma outra cor para fazer o branco ou uma outra montagem para fazer o dourado. É o recorte eletrônico. Mas não é mais. Não é mais, Olha né? aqui o glitter também, que é um outro filme, que o coating do material é um coating que ele vai lá e tem o acabamento com o glitter. Já o glitter, né? Exatamente. Então, hoje, a preocupação hoje é imprimir bem
e o resto a gente consegue colocar no coating do material. Aqui quando a gente está falando do RGB, o quanto em porcentagem você consegue aumentar no gamut de pelo cor? menos uns 22%, o último cálculo que eu fiz, né? Na sublimação vai até um pouquinho mais. Mas porque é o seguinte, o CMYK é um espaço de cor subtrativo, ele subtrai a luz ambiente, e o RGB, ele é aditivo, quanto mais luz, mais cor. Porém, é tinta, não tem como, né? Mas o importante é que o CMYK, ele não é tão eficiente montando duas cores, tá? Do que o próprio pigmento vermelho, entendeu? Montando aquela cor. Então, quando você vê uma imagem tão assim, por exemplo... Viva, né? Viva, com aqueles detalhes em cor, entendeu? Você sabe que foi utilizado uma tinta especial para aquele vermelho, entendeu? E também pelo uso do branco, né? Ser uma condição... ele é muito mais voltado, então, o DTF é muito mais voltado para tecidos que são escuros, não? Na verdade, até o pessoal falar para mim, Marcelo, quando tem uma camiseta branca, eu preciso usar o branco? Já respondi que tem que ter o branco mesmo. É ele que faz a fusão, né? Ele que faz, ele dá praticamente a estabilidade de todo o conceito e você consegue, por exemplo, eu tenho tintas que vão até 50 lavagens, como eu tenho tintas que vão até mais de 100 lavagens, entendeu? É o tipo de branco que nós colocamos o componente especial, que faz aguentar todo o processo, né? E também o processo do filme, né? E também, vamos falar um pouco da poliamida, né? Porque o pessoal pergunta, Marcelo, qual que é a diferença da poliamida, o PA, né? E o TPU, né? É muito simples, é a aplicação. A poliamida oferece maior resistência a lavagens, tá? Se há um produto, um tecido que não estica tanto e você tem que ser um uniforme, certo? Então tem que ser a poliamida. Já o TPU, ele é muito mais elástico. Tanto é que você vem aqui... Aí a gente está falando do substrato agora, né? Estamos falando ainda do processo do casamento da tinta, o branco, certo? E a necessidade do cliente. Entendeu? Tá, mas aí quando é PA, a poliamida, o poliuretano é o substrato. Exato. Na verdade, o substrato não, é o pó. É o pozinho. O pó. É aquele pozinho que tá ali, ó. Tá vendo? Tá. O branco. Exatamente. O pozinho do que você... Porque, vamos lá. Eu acho que faltou uma parte aí, desculpa, foi uma falha minha. Como que funciona? O forno, além de ele fazer o processo de cooking, né? Que seria cozinhar o processo, né? Ele também aplica o pó automaticamente. Então vem a impressão, né? Você imprime na impressora com o branco atrás invertido, certo? Que é o que você tem aí, né? Exatamente. Basicamente aqui, então, esse trabalho aqui, ele entrou, certo? Ele entrou na impressora. Isso. Lá numa coisa que eles chamam de shaker, né? Porque é o nome americanizado, né? Ele tem um batedor, porque o sistema ele está jogando poliamida em pó. Aquele saquinho que vocês viram. Uma cortina de pó. Exatamente, em cima, certo? Ou TPU, no caso. Ou TPU. Aí depois, quando ele vai subindo, é claro que tem um excesso. É que nem quando você deixa o churrasquinho cair na areia da praia. Fica cheio de areia, você fica batendo para tirar a areia, não é verdade? A mesma coisa. O shaker, ele bate a poliamida para ficar somente as partículas grudadas no branco. Entendeu? Então, nessa situação, depois que bateu, ficou só tinta... O necessário do TPU, da poliamida, aí vai para o forno passar pelo processo de cura e aí fica exatamente essa suavidade. E é só uma questão, até para diferenciar da sublimação, porque na sublimação você precisa ter pressão também, né? Sim. Nesse caso, não. Só calor. No processo de cooking, né? No processo de cozinhar, só o calor. Só o calor mesmo. Mas na hora de transferir, né? De transferir para a camiseta, aí nós temos pressão também. Então, aí seria no outro... Exatamente. E Marcelo, aqui é transparente? O filme, ele é transparente. Não, o pó, né? O pó, ele PA ou vamos TPU. colocar assim, ele é branco, tá? E isso até é um efeito ruim, porque tem gente que não gosta que muitas vezes a poliamida, principalmente de baixa qualidade, suja o tecido escuro, entendeu? E nós até temos uma poliamida negra, entendeu? Para que não apareça tanto dentro do ambiente, uma superfície preta ou negra. Entendeu? Porque ele acaba influenciando na cor, não acaba? Sim, mas aí que tá, não vai influenciar porque tem o branco que cobre. A função do branco, ela é o substrato ou a base do CMYK. Entendeu? De fundo, né? Ele funciona como um fundo, por isso que o branco, nós colocamos aí, nós temos duas linhas de tinta hoje. Nós temos a linha standard, que você faz uma cobertura de 80% até 100% de branco,
né? E a durabilidade vai até 50 lavagens, mais ou menos. Eu tenho uma outra tinta, que é uma tinta premium, tá? Que o branco, você consegue chegar no ponto de operação com 40% de cobertura. E como o branco é intenso, o pigmento, ele é intenso, entendeu? Ele já, praticamente, você consegue mais de 100 lavagens, entendeu? Porque ele tem um melhor componente, ele tem os fatores de silicones e outras coisas, os componentes misturados que fazem, e aí acompanhando, né, aquilo que eu falei para vocês, né? No caso, no caso seria o TPU para ter a maior elasticidade, você pode fazer aqui, ó, ele acompanha, né? Acompanha e não deforma, entendeu? Não fica trincadinho depois, né? Exatamente. Então, tá? a diferença básica é que a TPU é para Elasticidade. né? Exatamente. Porém, já não aguenta tanta lavagem, entendeu? Tá. Então, você, por enquanto, nós temos um ou outro. Mas espera até o final do ano. Então, na verdade, assim, o que vai diferenciar mesmo, então, é o tipo de tecido. Porque se for um tecido mais elástico, é TPU. Nós podemos aplicar isso no jeans, por exemplo, certo? O que eu usaria? Para ter maior durabilidade, eu aplico a poliamida, porque aguenta mais lavagens. Tá. Entendeu? Agora eu tenho uma lycra lá e preciso esticar porque é um uniforme, é uma coisa de academia, essas coisas. Aí tem que ser esticado, então tem que ser o TPU. Não tem escapatória. Uma pergunta aqui, vou fugir do script nosso aqui, mas 50 lavagens lavadas, o que é? Uma roupa de cozinha, de um hotel? Porque a nossa roupa a gente não lava 50 vezes. Vamos dizer assim, é um total, uniforme, vamos dizer assim, a sabe? vida útil do tecido e da lavagem. Por exemplo, hoje, os meus uniformes, o preto, ele fica lavado, ele perde, ele fica, vamos dizer assim, esbranquiçado, mas a tinta mantém. A cor mantém. Então, eu garanto que a cor e o branco, aquele efeito de descascar, até 50 lavagens, eu sei que vai mais, entendeu? Mas Exato. e 50 lavadas é a 50 vida inteira nossa, né? Não é não, pelo Não? amor de Deus. Por exemplo, se você usa uma vez por semana aquela camisa... E lava toda quantas semana? lavadas... O ano tem quantas semanas? São 400? Não São lembro. 12 vezes 4... Quase 50, vai. Então vai. Então vai. E o tecido vai embora antes do que a estampa, tá? Que é o que eu mostro aqui. Por exemplo, aqui você pode notar que é um tecido já rígido, não ele estica tanto. Então, como eu quero melhor durabilidade, o que eu aplico? A poliamida. E olha como tem bom poder de cobertura as cores, né? Sim, esse é um ponto que até um outro tema de um outro vídeo que eu tinha feito lá, que é o meu pigmento, eu não diluo ele tanto para fazer volume, eu diluo ele para que o cliente tenha, vamos dizer assim, a maior cobertura com menor quantidade de passadas. E Marcelo, falando em cliente, fala pra gente assim, qual é o público-alvo, né, da tecnologia DTF? Olha, Quem é que compra e usa essa tecnologia? o pessoal do mercado têxtil, mercado brindeiro, tá? É de propósito isso, que é para mostrar. Eu achei que eu tinha estragado sua amostra. Não, ó. A elasticidade, ó. Tá vendo? Ó? Eu fiz isso. Então aqui eu não bati ele com tanta temperatura para eu ficar com tecido para eu poder fazer isso aqui, ó. Entendeu? E mostrar, ó. Mostrar tá que vendo? é resistente mesmo. Exatamente. É claro que se eu esgarçar aqui, ele vai embora. mas Mas o o tecido não importante aqui é demonstrar que a tinta fica elástica. Por quê? Vamos falar o correto. Sim. É o que eu tô Gente, fazendo aqui para ver se ela trinca. Não trinca, Antigamente, você não imprimia, vamos dizer assim, você tinha que imprimir num vinil para aplicar em algum lugar. Agora, a própria tinta vira o substrato. Sim. Tanto no DTF Têxtil como no DTF UV, é a tinta que vira o produto final. Entendeu? A tinta se solidifica. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu tenho essa parte aqui, que eu até abri um pouco aqui de propósito, que é para você ver que ele estica e estica bem. Entendeu? Então, e aí, voltando, então, é pessoal de têxtil. Aí, têxtil tem as empresas que tem um público-alvo mais específico dentro do têxtil, porque tem... Mercado brindeiro, certo? Mercado de uniformes, tá? E hoje, uma tecnologia complementa a outra. Hoje nós temos muito trabalho feito em sublimação e o escudo do time feito em DTF, entendeu? Para dar aquele efeito mais fechado, entendeu? Você pode ver uma cor mais sólida, entendeu? Então tem toda uma personalização, exatamente. Né? E não para por aí. Se nós vamos falar sobre complementação,
nós temos hoje a aplicação do DTF com foils, entendeu? Nós temos aquela máquina que faz aquela picotagem das bolinhas de foil e você aplica sobre o DTF, entendeu? Então, tudo isso são tecnologias, uma mesclando com a outra. Então, ó, você pode fazer a aplicação pontual, né? Então, você tem aqui uma estampa 75% com a boca dela com o glitter, né? Não é bem o glitter, é um foil mesmo. Foil também, entendeu? Que é uma outra máquina que nós oferecemos que faz picota, né? Esse foil, ele tem uma cola parecida com, vamos dizer assim, o TPU por detrás, ou, no caso aqui é o TPU não, é a poliamida, né? E gruda no tecido e gruda na superfície. E Marcelo, aqui eu tenho a transferência do DTF e depois o foil. Exatamente. E se aplica com a mesma temperatura e com a mesma quantidade de tempo, ou seja, um complemento 150 graus e 15 segundos, tá? O mercado de moda acho que gosta muito disso, né? O mercado Deve consumir têxtil, muito. em geral, está fazendo isso. Aquele perguntou, eu falei, mercado têxtil, tá? Mercado de brindes, tá? Tanto é que eu vou te falar uma coisa. Hoje nós criamos um equipamento que é até um pouquinho menor, que geralmente hoje uma tecnologia complementa a outra, que eu vou falar um pouquinho mais depois do DTF UV, né? Que é o mesmo conceito, se imprime no filme, porém a aplicação é um pouquinho por rígido, né? Entre aspas, porque isso está mudando também, entendeu? Hoje nós temos aplicações têxtil, tá? Com DTF UV, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, hoje a aplicação disso daí é para o mercado têxtil, tá? Claro, vamos falar das tecnologias, né? Tem o DTG? Perfeito. Mas o DTG ainda tem aquele pré-coating que ninguém quer fazer. O DTF... Só explicando, o que é o DTG? É o Direct to Garment, né? O que aqui nós temos o direto para o filme, lá tem o direto no tecido, entendeu? Só que a tinta não é que nem a tinta reativa em geral, que você tem que pegar e passar por um forno. Então eles aplicam um pré-coating, né? Que é o que está colocado aqui, certo? E esse pré-coat aí você aplica e depois ainda você tem que fazer um processo de vamos dizer assim, de cooking, né? E isso demorava muito. E como isso tem que aumentar a velocidade, né? Hoje, porque o filme sai assim, ó, do jeito que você está vendo aqui, ó. Nós temos aqui nesse trabalho aqui um efeito de Photoshop simulando um bordado, entendeu? E aí você aplica, prensou, tá pronto. Acabou. Lá na impressora você fez todo o processo, saiu isso do forno, você colocou em cima do tecido, posicionou, prensou, está pronto. Não é o que acontece com as demais tecnologias. Claro, isso vai substituir a serigrafia, por exemplo? Nunca. Em grandes quantidades, esse processo é lento. Agora, em quantidades pequenas, que é aquilo que eu sempre falo, uma equipe de futebol... uniforme para uma determinada empresa não é uma grande tiragem. Então, hoje, o DTF se sobressai com essas quantidades. Então, só para contextualizar, a gente tem muitas tecnologias de impressão têxtil, né? Então, você falou da serigrafia, né? Mas a gente tem a DTG, tem a DTF, tem a impressão direta também, né? Exatamente. E também Só tem que a sublimática, né? Então, assim, como são muitas tecnologias, né? E cada uma atende a uma demanda específica também, depende né? da característica do projeto, né? Então aí vai depender muito, assim, às vezes, quer dizer, é aquilo que eu acho que você já abordou, né? É mais uma complementação, assim, saber onde vai cada uma. Sim. E aí usar, inclusive, elas de forma complementar, né? Nós temos aqui o DTF, certo? Montado aqui na frente, o logotipo da ESS, certo? E nós temos o famoso bordado atrás, ó. O bordado. Então, um complementa o outro, certo? Então, e outro detalhe, né? Antigamente falava da aplicação do plastisol com serigrafia, tudo. Ele vai trincar com o tempo, entendeu? Só que dura um pouquinho, bem mais. Só que você fazer uma tela ou um conjunto de telas para você trabalhar apenas 20 peças de uniforme, fica completamente fora. Certo? Então, tem tudo isso, né? E hoje está barateando muito o custo do DTF. Então, cada vez mais, tanto em equipamentos como no processo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o custo está ficando menor e vale mais a pena. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Como é que você avalia o equipamento? Assim? Por exemplo, esse é o exemplo clássico da aplicação do DTF.
certo? Então nós temos aí as camisetas, também nós temos a bolsa, certo? São 2 situações. E hoje tem boné, tem um pouco de tudo. Hoje o limite do DTF é o limite da sua imaginação voltado para o mercado do tecido, certo? Falando em custos, antigamente era uma fábula, né? Era um dinheiraço, né? Hoje não mais. Por exemplo, uma estampa, considerando todos os custos, desperdício, custo administrativo, trabalhando 8 horas por dia, 22 dias por mês, tá? Uma estampa com 50% de cobertura, que é o que mais se faz no mercado, tá? De 5 por 10 centímetros. Esse logotipo aqui, esse logotipo da SS, certo? Ela custou cada estampa 12 centavos. Certo? 12 centavos. Aí você fala, 1 metro linear impresso, R$14,50. E dentro desse metro linear, no caso dessa máquina, 60 por 1 metro, certo? Cabem 116 estampas desse trabalho. Esse valor aí é só até a impressão. Não, aqui é impressão. É o processo todo, né? Já estampado. Não estampado. Estou falando aqui de tinta, o processo saiu da impressora. Entendeu? E já foi feito o processo de cozimento, ou seja, o custo da estampa impressa pronta para aplicar. Seria isso aqui. Você não está considerando o investimento da impressora? Como não? Também tá? Você paga o equipamento em 7 meses. Então é isso Roy... aqui. Esse preço é esse daqui, ó. Exatamente. Esse. Exatamente. Tá. Então, esse aqui, você paga o equipamento em quase 7 meses, se você trabalhar dessa forma. Nossa, um payback muito curto. Bastante interessante, tá? Outra coisa, Você né? não está considerando os outros custos Tudo. Direto, Energia. Por isso que eu coloquei labor. desperdício de material, coloquei perdas. 20% por estampa. Isso é por estampa. Não, hora máquina também, Sim, hora homem, salário do tudo isso. operador, Salário, telefone, tudo. luz, Você tá considerando tudo. Aluguel. Tá. A estampa pronta antes de prensar, porque aí o tecido e a prensa aí vai depender muito. Então isso Porque aqui... você pode, né, você vender para... E aí você considera um turno trabalhando. na verdade, um turno de 8 horas. De 8 Tá? horas. Podia colocar mais, tem gente que trabalha Mas muito mais, já entendeu? É uma boa. Então, isso aí. E um detalhe, depreciação do equipamento. Sim, Entendeu? sim. Isso também é um outro fator. Aqui a conta não é de padeiro, não. Não falando mal dos padeiros, mas pelo menos é do conceito que o pessoal falava no passado, né? Não, mas é bom a gente te provocar, porque o cara tá falando, mas depois ainda tem que pôr o custo da energia, o custo da água, não sei, tá tudo aí. O processo de impressão completo até a estampa ficar pronta para você entregar para o seu cliente, porque tem gente que aplica DTF com ferro de passar. Não é o ideal, mas tem gente que faz isso. Como o seu forno. E tem gente que vende como aí no mercado como folha A4, que eu também cotei aqui. Então, se você for ver, uma folha de 21 por 28, também considerando 50% de cobertura, né? Aqui eu tenho os exemplos de cobertura. Cada folha A4, R$ 1,42. E ele vende a quanto? Aí depende, eu já vi de 60, 100, entendeu? Ou metro impresso, ou a folha 4. Eu já vi gente vendendo R$70 a folha 4. Cada local... Tendo um custo de 1,42. Sim. Por folha. Aí metro linear 14, o pessoal vendendo a 100. Ah, tá. Entendeu? Então aí vai. Você tá 3 vezes mais. Mais até, né? Mais, é. E Muito aí, como é uma folha 4, vamos dizer assim, no metro linear, que seria 60 por 1 metro, couberam 10 páginas, né? E o retorno de investimentos 7 meses também, quase 7 meses, tá? Isso considerando tinta, considerando poliamida ou TPU. Na verdade, aqui eu considerei a poliamida, que é um pouco mais... desculpa, a TPU, que é um pouco mais caro, certo? E sobre a mão de obra que vai fazer tudo isso? Ela tem que ser muito especializada? Uma impressora? Nós estamos lá com o cara que vai criar, vai fazer os ajustes da imagem... Olha, o investimento que nós fazemos muito na minha empresa, e aquele negócio, eu entrei no mercado para fazer diferente. Então, nós investimos num treinamento. Antes de entregar o equipamento para o cliente, nós convidamos ele para passar 2 dias no nosso laboratório, porque se ele fizer alguma besteira, que ele faça com o meu equipamento de showroom. Sim. E nós fazemos o treinamento avançado. O software é super didático, explicamos. Enquanto o cliente está cru... E uma coisa diferenciada da nossa empresa, por exemplo, é que se o cliente quiser voltar 20 vezes, ele volta 20 vezes para o nosso treinamento. Entendeu? Porque eu sei que o cliente bem treinado me gera pouco pós-venda. Entendeu? E uma outra coisa que eu coloco até nos meus contratos é que se o cliente colocar para operar a máquina alguém que não foi treinado, ele perdeu a garantia.
Porque isso é complicado. Esse processo, para você entupir uma cabeça branca, é muito fácil. Entendeu? Tá certo que a nossa tinta é bifiltrada, ela pode ficar até 2 dias parada na máquina que não vai dar problema, ela tem o circulador, mas ela mesmo desligada, a nossa tinta ela foi especialmente desenvolvida para esse fim, né? Mas, por exemplo, aquela tinta de maior lavagem, o branco, ele é mais denso. E nessa situação do mais denso, entupir uma cabeça é complicado. E o que mais acontece nesse processo assim de problema é justamente a cabeça. Exatamente, o pessoal que faz alguma besteira com a cabeça. É que eu trabalho com cabeça profissional, tá? Né? E, por exemplo, mas se você for considerar uma cabeça XP, só o fato do branco grudar na cabeça, você pode perder a cabeça. E quanto que tá uma cabeça? Poxa, uma cabeça... É que eu não revendo para terceiros, né? Mas uma cabeça hoje, eu na importação direta, botando no equipamento, sai de 8 até 15 mil reais. Perto daqueles 60 mil ali, né, de investimento inicial, é uma coisa que você pega... Mais que 10%, né? Mas eu, por exemplo, eu sou o único que dou 6 meses de garantia na cabeça e 18 meses no equipamento, porque é um equipamento que eu desenvolvi para que o cliente não tenha dor de cabeça no pós-venda. É que isso mostra o quanto que é sensível a cabeça. Você tem que prestar atenção em cuidar dela, né? E todo o procedimento que nós damos no treinamento. Nós temos um procedimento para desligar a máquina, entendeu? E o meu equipamento não precisa ficar ligado. Vou ter uma férias coletivas? O que nós fazemos? Tem um procedimento, nós mandamos no final do ano um vídeo falando, olha... Você vai parar em 15 dias? Vai parar em 30 dias? Faça esse procedimento da máquina. E não é tirar a tinta da máquina, tá? É um procedimento com produtos especializados para que a cabeça sempre fique naquela condição. Tá? Muito bom. Uma pergunta, só voltando um pouco. Quando eu vou transferir aqui, 100% do que está aqui vai pro... Sim, não é que nem a sublimação, que sempre fica uma coisa no papel. Aqui, o tecido, praticamente você tem... fica branco, você só vai ter o buraco, a silhueta daquilo que foi transferido, tá? Então, entendi. É uma coisa importante isso daí, também no DTF UV, a mesma coisa que nós vamos falar mais para frente, né? E outra coisa, né? Falando de qualidade do produto, porque aqui eu tô colocando um produto de qualidade. Tem muita poliamida, tem muita TPU no mercado que você passa a mão, você sente um monte de pelota. Por quê? De baixa qualidade. Você põe a mão, isso aqui foi impresso há 1 ano atrás, mais ou menos, tá? Nada de glicerina, que é um colateral do processo, certo? Então, olha como fica. E você vê aí muito pessoal aí que paga barato no TPU, ou na poliamida, no filme e tudo mais, só que, tipo, ele não consegue entregar isso aqui pro cliente, ó. Ele não consegue entregar isso aqui pro cliente. Por quê? Aqui vai ficar aquela borra melada, que é exatamente um tipo de um óleo, que é porque o material não foi, vamos dizer assim, não tinha qualidade, né? Não evaporou o que deveria ser evaporado. Ficou muito... É que nem quando você coloca gasolina adulterada no teu carro. O que vai acontecer? Bater pino, perder potência, consumir mais. Entende? Você mostrou aí alguns requisitos, né, para avaliar a qualidade da estampa, né? Exatamente. Tem algumas outras, quer dizer, tem outros requisitos, porque assim, você falou agora desses, eu acho que cor também é um requisito. Olha, né? A cor para mim, eu vim do mercado de cor, então, quando eu formulei a tinta, tá? Eu deixei o fabricante de tinta meio louco, tá? Ele falou assim, aquele cara chato do Brasil, né? Mas hoje ele tá vendo o resultado, tá? As minhas tintas, elas atingem um fator mínimo que eu garanto, na menor quantidade de passadas da máquina, ou seja, a máquina indo mais rápido, você consegue um vermelho, um verde, um azul. Não é aquela coisa que acontece que você imprime rápido e a cor fica apagada, entendeu? Então as minhas tintas têm uma concentração maior de pigmento e o nosso cliente não paga mais por isso, porque entre eu e o fabricante de tinta não tem ninguém. Então não tem que dividir comissão com ninguém e eu consigo fazer uma tinta boa, premium, porém que não tem um custo de premium. E tem alguma coisa dentro do processo que pode derrubar, vamos dizer assim, a qualidade da cor? Por exemplo, porque como ele vai ser submetida, né? A tinta vai ser submetida a calor e pressão, e não vai ser só uma vez, né? Porque são 2 vezes que ela passa ali por um... você sabe que, por exemplo, água de lavadeira ou cândida com álcool vira ácido. Se você fizer isso, o tecido vai pro vinagre, entendeu? Vai estragar. Então, tem gente que tem preguiça de lavar roupa
entendeu? E aí acaba estragando a estampa, mas isso a serigrafia, o que for, entendeu? Todos os processos. Então, lavar a roupa do jeito que você lava a roupa do seu filho, né? Vamos colocar assim, né? Com todo aquele carinho para ter uma maior durabilidade. Entendeu? E Marcelo, essas tintas, você está falando de resistência à abrasão, né? Nesse caso da lavagem. Sim. E a UV, por exemplo, se eu colocar, estou pensando aqui, numa bandeirola que ela vai ficar o tempo todo outside, vai ficar fora. Tem uma durabilidade também? Aí não tem nem abrasão, só tem UV. Eu sei, é aquele negócio. Ainda não vamos falar do têxtil. A roupa fica batendo no sol, fica na praia lá, fica na camiseta, na coisa. A tinta aguenta aí 2 anos sem nenhum problema. Ela tem esse pigmento, vamos dizer assim, especial para aguentar a situação. E a tinta UV, nem preciso dizer que o próprio nome, né? É uma tinta que ela é curada com a luz, que é até o próximo tópico que nós vamos falar. Mas derrubar. Você pode ter uma excelente tinta, certo? Porém, um filme porcaria, um filme que dá para o que não tem o coating adequado. Vai te estragar. Você pode ter uma excelente tinta, certo? Um excelente filme, porém o seu TPU, a sua poliamida é aquela grossa, sabe? Aquela areia grossa. Aí você perde o toque. Sabe? Fica aquela coisa rústica. Aqui você passa a mão. Fica granulado, né? Exatamente. Você passa a mão na minha estampa, você vai ver que você quase não sente. Olha lá. É suave, entendeu? Fica suave. Então, tudo isso, gente, entenda. Todos esses fatores podem, assim, tem relação direta com a qualidade final, né? Exatamente. Por exemplo... Mesmo o forno também, se ele estiver desregulado, ele não vai conseguir atingir. Aí é por isso que os nossos fornos, por exemplo, ele tem o display LCD, que qualquer errinho, qualquer situação, ele já entra... Porque em comparação com o forno de pizza, né? Que não, mas aí né? você tem que ter um controle ali, né? E outro detalhe, vamos dizer assim, você viu que a impressão aqui tá retinha, ó, tá vendo? Quando você extrapola a temperatura, isso aqui fica tudo amarrotado, fica tudo distorcido, né? Então, e fica tudo amarelado aqui atrás. Você estragou o seu trabalho e mesmo assim o pessoal acaba aplicando e vendendo. Meu cliente aceita. Mas não é a Ou menos política. Temperatura também, né? Se você aplicar menos do que deveria, aí não faz vai... aquele efeito que eu fiz, mas de propósito aqui, porque eu descola. queria... Você, tipo assim, aqui eu tinha que bater 15 segundos. Eu bati 5. Olha lá, tá vendo? Aqui eu já bati correto, ó, não sai. Entendeu? Então, tudo isso é fator. E, Marcelo, aqui faz tempo que você fez. Eu consigo agora bater 15 aqui e voltar numa aplicação? Não, porque já passou o processo. Um prazo. Exatamente. É uma única vez que você aplica. Entendeu? A gente dá até a segunda batida, que é para tirar aquele coating de cima que ficou excesso, aquela manchinha, mas é uma situação que não dá para bater mais. É claro que aqui eu tenho que olhar aqui atrás. Não, já foi o processo, ó. Tá vendo, ó? Já tá faltando cola aqui porque muito perdeu-se aqui. Ou seja, nós não tivemos a fusão por completo. Agora esse daqui, depois que eu fiz, coloquei a resina aqui e tal, quanto tempo eu preciso fazer a transferência? Não tem. Não tem. Pode deixar aí. Só não pode ficar no sol, batendo sol, essas coisas, entendeu? Um monte de gente que aí pegando, você estraga, né? Você estraga o processo, tá bom? Entendi. Bom, falamos bastante de DTF têxtil, né? Vamos falar um pouquinho de UV, senão a gente acaba estourando, né? Mas antes disso, só um parênteses também, assim... Quem está interessado no DTF é geralmente quem já é do mercado têxtil, já inclusive trabalha com outras tecnologias e aí compra uma DTF, ou tipo assim, tem muita gente que nunca trabalhou com estampa, por exemplo, e entra para o mercado já com DTF. Tem um pouco de tudo. Não, eu vou te falar que eu não consegui ainda estabilizar. Tenho pessoas que saem, perderam emprego e já começaram no mercado de fazer estamparia de camisetas básicas. Ou seja, eles vendem na internet a estampa ou vendem a camiseta pronta, né? Ou, logotipo, tem até coisas que não são legais, que o pessoal pega lá, Disney, quer fazer, ou para roupa, para festa de aniversário, para todos os padrinhos, os tios. O Dia dos Pais, Dia das Mães também. Dia dos Pais, aniversário, confraternização da empresa, festa da empresa. Então, hoje o DTF ele foi desenvolvido não para cobrir a camiseta inteira, porque aí nós vamos para sublimação, mas para fazer
uma personalização direta na camiseta, não muito grande, entendeu? Porque nós temos o fator de, dependendo do que você faz, né? E a quantidade de tinta pode criar aquele efeito de ficar a sudorese, né? Atrás da camiseta, porque a pele não respira, Sim, né? sim, sim. Mas é uma situação que foi feita para personalização e identificação. Então tem de tudo. Tem quem nunca trabalhou com isso, entrando, porque vê um negócio naquilo. Tem gente que já tem mais experiência. Sim, Tá. e também complementar, né? Porque, precisa fazer um logotipo só assim, pequeno, só para identificar ou fazer uma camiseta por uma ocasião especial, que você só vai usar a camiseta uma vez só, entendeu? Só para aquela ocasião. Poxa, não vai pegar e vai fazer todo um processo de sublimação para isso. E tem que ser algodão, tem que ser outros tecidos que a sublimação não pega. O DTF pega em tudo. E DTF 3D faz sentido ou não? Faz sentido e eu vou explicar daqui a pouquinho. Isso é importante porque nós vamos... Nesse processo aqui, não dá para fazer DTF 3D porque nós temos o coating do material e você não consegue dar camadas. Não consegue. Mas entra no outro processo que eu vou falar para vocês agora, que é o DTF UV. É a mesma coisa, gente. Nós vamos imprimir no tecido, no filme, certo? Só que agora na ordem correta, com o branco atrás. Mesmo Importante. filme. Mesmo Não, filme. é outro filme. É um filme A e B. Um filme B que vai a cola, e essa cola nós vamos imprimir em cima dessa cola, que vai dar, mais uma vez, o efeito de, vamos dizer assim, você vai converter a tinta no substrato. Só que, lembra que a gente recortava o vinil, né? Você que trabalhou lá, né? Recortava o vinil e aplicava? Sim. Nós não temos mais o vinil, é a própria tinta que se solidifica em cima da cola, entendeu? E uma boa notícia, no processo UV, o branco não é necessário sempre. Entendeu? Aqui nós podemos imprimir com ou sem o branco. O branco, quando a superfície não é branca, é bom você colocar o branco, tá? Ou fazer o branco inteligente, que é nas áreas mais pastéis, você coloca mais branco, nas áreas mais escuras, você coloca menos branco, né? E aí, aqui, como nós vamos aplicar em rígidos, aqui é um mercado, mercado brindeiro, o mercado de troféu, o mercado de... aqui é mais ainda o céu limite, porque etiquetas, por exemplo, toda a identificação dos meus equipamentos é feito em DTF UV. Todos. Ou seja, aqui o espeto, a casa do ferreiro, o espeto é de aço. Entendeu? Então você quer dizer que tem resistência a solventes. Também, porque tem o equipamento, verniz. cara, Aqui nós, além do CMYK, do RGB também, e de cores especiais como fluorescente, nós temos o branco, cromia e por cima um verniz protetor, que também dá brilho ao trabalho. Acabamento. Entendeu? E nós temos... Bom, vamos por partes. É a mesma impressora de sempre, tá? A mesma tecnologia, inclusive da impressora DTF, porém muda a cabeça de impressão. Ela é toda bloqueada à luz para que nós não tenhamos Aí o problema... o tamanho da saída dela é de quê? 1,20 também? Não, Qual que é a nós média temos aí? 30, 60, 1,20 até agora não me pediram, tá? É também Mas- pequeno, né? Você vê que inclusive aqui também, né? São várias estampinhas, né? A Juntas ali. cobertura de 50% que eu sempre falo, é difícil você encher, né? E o importante é que a única coisa que tiveram que adaptar nesse processo, porque é uma impressora UV. Como você conhece das outras marcas do mercado, uma impressora que se usava, imprimir em lona, imprimir em banner, lona, em vinil, certo? A única coisa que mudou É o VLED no caso ali é também. o VLED, sim, que é economia, né? É. A diferença agora é que nós temos, né, uma laminação por cima. Por que eu fui cortar a unha hoje, Tá né? aqui, ó, aqui tem. Tá, perfeito. Nós temos a laminação por cima. Então aqui, ó, tá a cola que migrou para a tinta e aqui, mais para cima, aqui, ó. Aqui, ó, nós temos o liner que ficou, que pode ser até cortado com uma mesa de corte, tá? E só nós tivemos que adaptar nessa impressora esse cilindro que você está vendo aqui, que é o cilindro de laminação. Então você vai lá e lamina o processo, você entrega o processo encapsulado, certo? E
quando também nós temos as cores especiais e tudo mais que eu tinha falado anteriormente, aqui nós temos a aplicação de ribbons, porém não pode ser que nem o pessoal acaba colocando ribbon aqui na frente, é errado, porque você perde o processo. A ideia do equipamento é te entregar o produto pronto, que nem a DTF Têxtil, tá? E aqui nós temos uma outra máquina, né? Bom, mais uma vez, o investimento entre 70 e 220 mil reais, por quê? Porque nós temos um equipamento que complementa esse equipamento, chamado Chameleon, por exemplo, que ele aplica os ribbons automaticamente em cima das estampas, dando você pega o ribbon, que pode ser o degradê, o dourado, o prateado, o que seja, e você faz a etiqueta metálica, por exemplo. O ribbon que você diz é o... O filme. É um filme especial que você faz a laminação por cima. Tá? Na verdade, isso aqui é uma laminadora. Uma laminadora à parte. Entendeu? É uma laminadora à parte para facilitar. Ou seja, a gente vai desabilitar essa para usar aquela, entendeu? E ali você aplica várias cores ao mesmo tempo, se você quiser. Mas peraí, na verdade, assim, quando... você vai usar as duas necessariamente. Na verdade, se essa máquina não tiver aquela, você usa essa laminação. Tá. Porém, se você tem a aplicação de ribbons, né? Aí você usa a segunda laminadora. Ah, tá. Porque na verdade esse segundo é um periférico, né? É um acessório. Nós vendemos como um acessório. Esse acessório porque você consegue aplicar vários outros tipos de filmes, né? De efeitos, inclusive, né? E o interessante é que a gente quer entregar isso. Nós queremos entregar o produto pronto. Ou seja, desenrolar do take-up e entregar para o cliente aplicar. E isso aqui você pode aplicar. A aplicação disso, gente, vamos lá, por exemplo, vamos falar dos insumos, né? Nós temos o filme A e o filme B. Um vai a cola e o outro lamina, né? A quente, tá? As tintas, a mesma coisa. Mas como é UV, as garrafas elas são negras para não ter incidência da luz ambiente e não começar o processo, né? Tá? Então nós temos o processo flúor também. E a aplicação é aquele negócio. Você faz etiquetas para garrafas, você faz aplicação de tudo, né? Em vidro, né? Em vidro, você faz aplicação em celular, a parte de capacetes, painéis de controle, tá? Você aplica os ribbons, tá? E você tem o resultado fluorescente ou o resultado o que for, metálico, o que for, tá? E aqui o céu é o limite. Por quê? O fato de você colocar o verniz em cima, tá? Você aumenta a durabilidade de uma maneira exponencial, tá? Só que esse aqui foi feito para rígidos. Porém, vamos responder a sua pergunta. Nós temos 3D, um filme especial que permite fazer a aplicação têxtil aqui também, ó. Tá vendo, ó? Aqui nós temos uma aplicação, tá vendo, ó? Simulando bordado, mas isso aqui é DTF UV, gente. Ah, então entra naquela 3D dele, né? Exatamente, eu falei que eu te respondia depois. Isso aqui nós demos várias camadas de branco, certo? E essas camadas de branco nós demos um relevo, porque alguém passa a mão aqui, um leigo vai falar assim, isso é bordado. Não, parece claro, mesmo, eu tô achando que é bordado. Não é bordado, isso aí é impressão DTF. Então, a diferença do DTF UV pro DTF normal... seria que o DTF UV, no caso do texto, você consegue fazer esse relevo. Consegue fazer esse relevo porque você, como vamos dizer assim, o UV LED vai secando, ou seja, ela imprime e cura. Imprime e cura, você consegue fazer os degraus, né? Entendi. Então você vai fazendo que nem uma impressora 3D. Você vai diminuindo a quantidade. Assim. Exatamente, vai fazendo a bolinha. Porém é o seguinte, aqui já é outro filme, tá? Não é o filme regular que nós estamos usando aqui. Nós temos praticamente 3 tipos de filme. Tanto é que o pessoal fala, tem filme de 50 metros, tem filme de 100 metros. Entenda, o filme de 50 metros, ele traz mais cola, tá? E aí você consegue fazer coisinhas pequenininhas aqui, ó, desse jeito. Detalhes finos. Tá vendo? Olha aqui, e você pode ver, você não enxerga o ponto, entendeu? Hoje, por exemplo, isso aqui nós estamos fazendo unhas de femininas. Você vai lá, aplica na unha e depois vem com a base por cima. Não precisa nem colocar o verniz. Sabe? Fazer de adolescente, essas coisas. E virou cosmético. Porque o esmalte ele é como se fosse um verniz, né? É um verniz, uma base, faz né? a vez do verniz. Que nem a
o pessoal lá do escritório falou, é uma base de alto brilho, então dá para você fazer. Hoje você pode fazer chaveiros, você pode fazer medalhas, você pode fazer troféus, você pode fazer adesivos para autos, entendeu? Personalização de painéis de carro, geladeira. Na verdade, o que a gente tem que pensar é no que ela não imprime, né? Exatamente. E tem alguma coisa que ela não imprime? Você já Olha, vira assim que você fala assim, isso aqui não dá. Tinha uma pelo menos por situação, enquanto, né? Tinha uma situação que era o seguinte, quando você... Aqui ele está maleável, né? Mas quando você aplicava no têxtil, ela ia lá e quebrava, por causa que é uma tendência da tinta UV. Porém, nós fizemos uma tinta expansiva agora. Então, essa tinta expansiva, ela não está quebrando e você consegue fazer esse tipo de coisa. É claro que isso aqui não foi feito para fazer um monte de lavagem, gente. Isso aqui é decorativo, tá? Mas umas 30 lavagens isso aqui aguenta. Tá, e, Marcelo, aqui, mesmo sendo 3D, tem a proteção. Sim, tem a verniz, proteção. Tem o verniz, tem que ter. E aí, quando você fala que geralmente a UV é para rígido, né? Eu estou pensando numa caneca que tenha lá o logo. E comparo com uma camiseta. A caneca, na lavagem, tem mais abrasão do que a camiseta. Posso dizer que também a UV tem mais resistência do que para tecido? Não, por causa que o tecido ele é mole e ele solta facilmente. Por isso que eu falei para você, se você ficar cutucando aqui, você vai arrancar. Entendeu? Você vai arrancar. Agora, aqui, por exemplo, isso aqui foi feito com maior cola, que é para você ter uma resistência. É claro que se você for lá, até a serigrafia, colocar numa lava-louça, num copo, a 400 graus lá, vamos colocar uma coisa bem alta dos Fahrenheit lá da vida, você vai soltar, certo? Porém, se você lava normalmente, não vai ter o problema. Ou seja, aquele copo de casamento, lavagem no carro, logotipo. Que nem um amigo meu, ele estragou o logotipo da BMW dele, certo? E ele falou assim, estão querendo me cobrar quase R$1.500 pelo logo. O que eu fiz? Eu fui lá, medi o diâmetro, certo? Imprimi, tirei o velho, coloquei em cima, ninguém fala que não é original. Era uma pergunta que eu ia fazer para o mercado automotivo, né? Por exemplo, motos, os logos das motos, né? São em serigrafia, vinil, adesivo, serigrafia. É possível? Sim. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. E, Marcelo, só pra gente finalizar, porque a gente já vai fazer 1 hora aqui. Já Sério? Poxa, você viu que... Vamos falar aqui então de custos rapidamente, né? Exatamente. Eu ia perguntar, assim, pra quem tá querendo entrar, assim, quais são as dicas que você dá? Por exemplo, vamos falar do custo de produção rapidamente, tá? Da mesma forma que eu fiz lá aquele cálculo, tá? O pessoal acha que é caro a impressão UV. Como eu te disse, não. Então, aquela mesma estampa de 10 por 5, 24 centavos, tá? A folha A4, considerando tudo, tá? O produto pronto para aplicar. Ficou em R$ 2,87, um pouco mais caro, porque a tinta é um pouco mais cara, mas nada mesmo. Mas o pessoal vende 1 metro linear impresso por 120, 150 reais. Você vai, um custo de R$ 28,95. Pagamento da máquina, o ROI dela de 7 também baixo. Meses. 7 meses e meio, 7 meses e 15 dias, tá? E, bom, desculpa. Das dicas que você pode dar para quem tá interessado, pensando em entrar, em comprar uma DTF. O que você fala assim, olha... Definir o mercado. Isso é a primeira coisa que tem que fazer, né? Porque hoje, uma coisa que até você deve ter visto no meu canal do Instagram, do Face, do LinkedIn e tudo mais, que eu falo, quem compra uma, leva duas. Ele acaba levando duas. Eu tenho muitos clientes que acabam, como eles não sabem qual que eles vão atender, eles compram uma máquina têxtil e uma máquina UV daquelas minhas compactas. E aí, não importa o que ele precise, ele tem as duas. Se o cliente é um cliente para o mercado de têxtil, é a têxtil. Se é o cliente o mercado brindeiro, é o UV. Agora, se é aquele cliente que tem uma empresa de cópias do lado de uma faculdade, ele tem que ter as duas. Porque ali ele vai atender tudo. Então, assim, é sempre pensar primeiro nas demandas, o público que ele vai atingir, né? O público que ele vai atender, para então depois saber que tem uma solução que vai existir a solução ali, né? Eu tenho até um exemplo de um cliente que, bom, não vou falar o nome, mas, por exemplo, ele começou com uma têxtil, depois comprou uma UV, depois comprou outra têxtil, e o que ele está implementando agora é velocidade. Ele já comprou uma máquina minha de 4 cabeças, porque ela precisava imprimir muito rápido, e já está pleiteando uma 5ª máquina. Porque ele conseguiu fazer virar ali o mercado, né? Atendeu a demanda e foi puxando mais demanda ainda. E aí trabalhou direitinho, com qualidade e sem também sucatear o mercado, que o pessoal joga o preço lá embaixo achando que está fazendo bom e acaba estragando.
entendeu? As empresas grandes estão aí para mostrar que eles começaram pequenos, entendeu? E trabalhando com qualidade e com o nosso custo-benefício, principalmente em trabalhar com substratos, vamos dizer assim, de qualidade, o custo cai. Entendeu? E dependendo daquilo, por exemplo, se é para uma aplicação promocional, que nem esse meu cliente, ele tem uma máquina que ele tem uma tinta minha de segunda linha, que é uma tinta mais barata para fazer preço. Entendeu? Então é determinar o que ele quer que nós temos a solução. Legal. Bom, Marcelo, obrigado aí pelo papo. Opa, que pena que acabou, né? Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem, assim, A gente tem um... Só posso fazer uma perguntinha para ele? Pode, vamos lá. Tem algum pode, apelo sustentável? Sim, as nossas tintas todas, que bom que você perguntou, nós temos Fazendo você vender seu que produto, na verdade, né? Aqui não tava na pauta esse daí, né? Nós temos... a gente combinou ali no cantinho. Nós temos aí os selos Ecotex. Entenda, os meus equipamentos são os únicos que têm o selo American Branded. Eles são os únicos que atendem todos os requisitos e pré-requisitos para o mercado norte-americano, que é o mercado chato. Então, se eu falo que eu tenho uma máquina de 30, uma máquina de 60, 1,20 m, ela não pode imprimir 58, nem 28, nada. E o que está no catálogo tem que estar falando ali. Então, a minha tinta, é claro que eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, você não vai poder dar uma golada na tinta, tá? Não é isso. Mas se ela cair na mão, ela não vai te irritar. Entendeu? Cai nos olhos, tem que lavar, mas você não vai perder a vista por causa disso. Nós temos os selos, o Green Guard, né? O Green Guard, alguma coisa assim, e o Ecotex. Entendeu? Um selo bastante que garante que a tinta não é nociva para o ser humano. Não tem materiais pesados. Não tem materiais pesados. Tá? Muito bom. É um apelo que é necessário hoje em dia, né? Uma questão, também já falando da sustentabilidade, e o filme, depois que você usa? O que você faz com ele? Nós entregamos para reciclagem. Eu tinha feito um papel, só que o pessoal não gostou. Era mais econômico, só que pelo fato de, tipo, você ter que esperar 4 segundos para você bater no tecido e esperar 4 segundos para tirar, não foi para frente. Entendeu? Mas era um papel que ele assim, em uma semana desaparecia. Se tivesse molhado, se tivesse ali, entendeu? Eu tenho ainda esse papel, mas eu parei de importar pelo simples fato de que o pessoal não quis trabalhar com essa tecnologia por causa que tinha que esperar 4 segundos, 5 segundos, para ser honestos. Mas esse aqui você pode reciclar também. Mas se for reciclado, já tem. É um filme reciclável. Ele é um filme PET, né? Então que nem uma garrafinha PET lá que... Mas o tratamento que ele tem não inviabiliza a reciclagem. Não inviabiliza, não inviabiliza. Outro detalhe importante, né? Quando o cliente... nós temos o sistema de coleta de tinta, tá? O cliente pode trazer a tinta para a gente que nós descartamos também. É todo processo. Todo processo. Bom, e se é reciclado, é só orientar que, na verdade, ao invés de jogar no lixo comum, né? Você descarta para... que eu já vi cliente meu usando o filme como depois que foi utilizado para tapete de cachorro, pro xixi não ir pro... Entendi tudo. Se aplica para tudo. Então se adapta também. Legal, acho que mais alguma pergunta? Alguma coisa que veio aí na sua cabeça? Alguma coisa, Marcelo, que você queira... Olha, tem muita coisa. Aqui nós falamos aí praticamente uns 10, 15% de tudo que se pode fazer, entendeu? Eu praticamente, nós partimos do princípio básico, mas a aplicação aqui é ilimitada, tá? Hoje nós estamos, lembre-se, adaptando e misturando as tecnologias, entendeu? Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que vende o DTF? O que vende? Para o cliente final. Velocidade e custo-benefício. E a personalização, né? Porque você consegue, quer dizer, o cliente vem com uma imagem lá, você já consegue fazer... Esse conceito já é uma coisa que quem pega esse tipo de coisa, eu quero já personalizar a minha unha, entendeu? Quero colocar um smile aqui na minha unha, entendeu? Você está personalizando a sua unha, então já é um conceito. Uma camiseta que não está estampada, né? Hoje, por exemplo, nós temos, não é o caso aqui, mas imprimimos em meia, entendeu? Que vai estar até na próxima feira. Então, tudo isso é uma implementação de personalizados. E nesse mundo de moda, para personalizar, você falou de camiseta, já pensei numa marca aí famosa, aí, mas também eles estão... O pessoal de desenvolvimento de grandes marcas também estão indo para o Sim, DTF? Tanto é que para uma empresa que eu não posso falar o nome, nós fizemos botões de pijamas
Eu não posso falar também o nome do tipo, né? Eu posso falar, Bob Esponja, que tem no botão colado um DTF UV do Bob Esponja. Então, é um pijama divertido, entendeu? Tá então, entrando para grandes escalas entenda, também, né? O limite disso tudo que eu mostrei aqui para vocês é o limite da imaginação. Isso é tudo aplicável, tá? Muito bom, muito bom. Estou bem satisfeito. Não, e outra coisa também, a gente pegou, quer dizer, o DTF é uma coisa que, assim, você falou que o conceito, ele já é antigo, mas que ele tem se desenvolvido há pouco tempo mesmo, né? Nesse grau aqui de ser aplicado, vamos dizer. O problema foi estabilizar o que era, né? Porque teve muito tentativa e erro no começo, né? Lembre-se que eu falei que isso veio de um erro, né? Então, aí depois que se estabilizou, que agora que a coisa tá, vamos dizer assim, não maturou, mas tá maturando, entendeu? Tá pegando ainda no começo dela, assim, né? Nesse desenvolvimento. Então, acho que tem muita coisa ainda para quer dizer, quem tá pegando agora ainda tem muito o que desenvolver, né? Tem mercado ainda, né? Você abre tem uma espaço. conta lá nos sites de venda, entendeu? Você vender camiseta personalizada. Acabou, você só compra uma DTF texto e já tem a solução. Para eu começar com aquele 60 do equipamento, eu pegando o mais baixo, 60 e 20, né? Do forno ali. Não, é tudo junto. Os 60 mil que eu falei é o equipamento já completo. Qual espaço que eu preciso ter? É pequeno. Por exemplo, esse forno de 30, ele não ocupa nem 1 metro quadrado. É, uma sala, assim. Já... Não, ele é pequenininho, é 1 por 1 quase assim. Não, digo, uma sala já é suficiente para você ter. Marketplace, tem um espaço pequeno, um investimento desse, já posso começar. Os equipamentos de entrada meu de 30 e de 60, verticais que eu chamo, tá? Eles foram feitos para pequenos espaços. E foi pensado nisso. Interessante. Tá? E que os pequenos se tornem grandes, né? Olha, eu vou te falar, todos os clientes que foram na minha empresa, até agora, todos vieram e compraram o segundo equipamento. E outros já compraram até mais. Isso é um sinal de que realmente o DTF tá caminhando bem, né? Exatamente. E não ceder da qualidade por preço. Isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado aí. E depois ter as dores de cabeça, né? Cliente que comprou uma máquina aí, barata, tudo. Depois voltou para mim, Marcelo, devolvi a máquina e agora perdi dinheiro. Entendeu? A famosa economia porca, né? Exatamente. Entenda, não existe milagre, gente. Não existe milagre, não existe. Tá? Principalmente no Brasil, do jeito que é, tudo. Se tem alguma coisa mais barata, alguma coisa tá pecando, se não é evasão de impostos. Disse Tem que ser honesto, né? Marcelo, obrigado. Acho que foi bem produtivo, né? A gente cobriu... Quer dizer, embora a gente ainda tenha bastante coisa para falar sobre DTF, porque ainda, né, Deixa eu ver se acabou aqui. Acabou, aqui já acabou. Mas acho que a gente cobriu bem, né? O Os assunto. básicos, né? Isso, Vamos dizer assim, o básico. assunto básico que você me pediu, DTF, é isso, tá? Isso aqui nós falamos o arroz com feijão, assim, para quem de quer entrada. entender, né? Agora, isso tudo aqui nós temos, olha, todo ano nós lançamos novidades. Legal. Então, assim, para quem quer entrar em contato com o Marcelo, como é que faz? Bom, quiser entrar em contato, nós temos o nosso... Bom, eu tenho o meu Instagram, que é o Chagas SS Brasil, né? Tem o meu nome no Instagram, no Facebook também, Marcelo Chagas. E o meu telefone, posso passar? Pode. 11 985 56 8198, tá? E entrar no nosso site ESS. A ESS é uma empresa multinacional com mais de 20 anos no mercado. Nós temos a nossa sede em Miami, temos escritórios no Brasil, na Colômbia, na América Latina. Então, é fácil. É só escrever ESS DTF, já vai aparecer a nossa empresa lá para vocês. E a gente pede que vocês curtam, se vocês tiverem dúvidas. Né? Esse podcast vai estar no nosso canal no YouTube, né? Que é o InfoSign_Portal. E a gente pede, né, pro pessoal sempre interagir com os nossos podcasts. Então, assim, curtir, compartilhar, mandar comentários, porque tudo isso ajuda também o canal a crescer e também a divulgar mais, né? A gente continuar com esse projeto dos podcasts também. E tudo isso também vai estar nas nossas mídias, né? Nós no temos Instagram, nosso canal no no Facebook. YouTube também, que é o ESS Learning Center, que a intenção ali é ensinar. Entendeu? Ensinar. Ali você vai ver como fazer o how to, né? Como fazer. Tá ali. Que é a nossa proposta também aqui no podcast, é sempre ensinar e por esse caminho técnico informativo. Beleza, então. Legal, Marcelo. Obrigado de novo e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Marcelo. Tchau.